Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Estamos vivendo um tempo de instabilidades emocionais, intelectuais e, por que não dizer, espirituais. E vemos Jesus nos apontando para a vida eterna, da mesma maneira que fez quando estava em carne na terra. Porque quando ficou sabendo sobre a prisão de João Batista, começou a entender que agora deveria cumprir o seu chamado. E percebendo que o tempo era aquele, não hesitou em começar a fazer aquilo que foi chamado: pregar as boas novas do Evangelho e levar a todos ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? É algo que podemos fazer pelas pessoas? Algo que podemos ensinar às pessoas? Algo que nosso esforço pode levá-los à compreensão? Na verdade, o arrependimento se dá pela compreensão e pela confissão da pessoa em reconhecer que só o Senhor é Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho te leva à vida eterna: Jesus. Por isso que Jesus começa a fazer sua parte de indicar e apontar esse caminho, pois João Batista nasceu e entendeu o seu propósito desde cedo, pois renunciou ao sacerdócio que lhe era dado, pois nasceu de pessoas tementes a Deus e criados nessa linhagem, e fez aquilo que o Senhor ordenou. Por isso que arrependimento, pelo dicionário, diz ato ou efeito de arrepender-se, pesar sincero por algum ato ou omissão que tenha praticado, compulsão, contrição, negação ou desistência de coisa feita e empreendida no passado. Arrependimento vem de uma palavra grega que significa conversão, mudança de direção e mudança de mente. Após cometer erros ou pecar, escolher se arrepender significa desejar ativamente uma mudança de comportamento, mentalidade e atitude em relação ao erro cometido. O arrependimento envolve mudar nossas vidas para estarmos mais alinhados com os ensinamentos de Jesus e da palavra do Senhor. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Você consegue compreender que arrependimento está em aceitar viver sob uma condição de constante transformação? Ou seja, não fazer, pensar ou praticar aquilo que fazia, aniquilando sua velha maneira de ser, para viver a novidade proposta pelo Senhor através de Jesus e do Espírito Santo. O não aceitar aquilo que os outros dizem que é, mas aquilo que o Senhor disse que era para fazer, nos leva a obedecer às ordens claras e precisas do Senhor. Mas existe algo acontecendo nesse nosso tempo, nessa nossa geração? Muitas pessoas estão iludidas e iludindo outros irmãos, encantadas pelo engano, estão assumindo responsabilidades, fazendo muitas ações, testemunhando muita superficialidade, e quando se menos espera, aquilo que disseram que era o Senhor que tinha ordenado a fazer, deixam de fazê-lo, porque não tem público, não gera o resultado que querem e não estão sendo vistos. Mas te faço uma pergunta: não foi o Senhor que disse para fazer? Então, como Deus manda você fazer algo e logo após você desobedece e coloca um impedimento naquilo que Deus disse? E ainda diz que Deus
que mandou você fazer mudou de ideia, e aquilo que você mal começou a fazer, você para e começa a fazer outras coisas agora. Você compreende que isso é o medo, a falta de fé, o ego, o orgulho, trabalhando juntos para que aquela confissão feita de viver a vida de Cristo não seja mais uma evidência em sua conduta de fé e de vida, mas sim uma inconstância em algo que você deixou de acreditar por ouvir muitas pessoas ao lado e ouvir todo o barulho externo do ambiente aonde está. Pois quando há o arrependimento, deixamos de nos mover por aquilo que éramos, ou aquilo que as pessoas estão fazendo, ou até mesmo aquilo que estamos vendo acontecer, para poder obedecer e fazer aquilo que fomos chamados. E é a segunda parte daquilo que Jesus disse: crer no Evangelho. Se cremos naquilo que estamos sendo ensinados, é a prática que nos leva à perfeição, ou seja, aquilo que aprendemos, transmitimos, ensinamos e vivemos a ponto de todos em nossa volta começarem a ver a glória do Senhor manifesta. Pois não está em jogo o aparecer, os aplausos e nem mesmo a gratificação, mas o continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer e levar esse evangelho para todos que necessitam. Porque o princípio básico é arrepender e crer. Quando cremos, começamos a viver o sobrenatural do Senhor. A mudança é necessária e o crer também, para que haja uma definição clara do que é viver o Evangelho de Cristo. Sendo assim, hoje se faz necessário uma reflexão, pois os anos de Evangelho ou o ensino errado desse Evangelho pode estar levando muitos a acreditarem que viver Cristo é isso, simplesmente termos notoriedade naquilo que fazemos, mas a visão, a missão e o propósito é outro. É fazer Cristo ser visto em tudo o que fizermos e manifestar a sua glória em todas as nossas ações. Você compreende que seu propósito é diferente daquilo que você quer? Então hoje, deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida e saia do lugar da desobediência e volte para o lugar da obediência. Em Cristo, tudo se faz novo. E essa novidade te faz viver a glória do Senhor em cada minuto da sua vida. Creia e faça aquilo e viva aquilo que o Senhor preparou para você hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos, ó Senhor, vivos, de estarmos, ó Senhor, crendo e de estarmos, Pai, conscientes daquilo que a sua palavra nos ensina e nos direciona. Pois sabemos, os dias são maus, mas, Pai, se faz necessário o nosso arrependimento, se faz necessário nós continuarmos crendo, se faz necessário nós continuarmos vivendo, Pai, este evangelho que transforma, que faz, ó Senhor querido, aquele que era deixar de ser para poder viver a sua vontade. Então, Pai, em mais este dia, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação. Faça, Senhor, com que cada dia mais o seu reino seja manifesto, para que a sua glória se cumpra e nos dias, ó Pai, que já estão determinados pelo Senhor, se venha, Senhor querido, venha, Pai, o seu reino, Pai, e a sua glória de uma maneira sobrenatural. Mas, Pai, prepara-nos, prepara cada um, Senhor, de nós para podermos viver, Senhor, esta plenitude, esta presença, esta glória, não da maneira que achamos, mas do modo que o Senhor quer. Não daquilo que nós, ó Pai, através dos nossos dons ou talentos, queremos, Pai, até mesmo usurpar diante, Senhor querido, das realidades que hoje estão sendo propostas, porque falsos profetas estão se levantando, sinais falsos estão, Pai, aparecendo, mas nós que permanecemos em Ti, permanecemos na Sua palavra,
Queremos, sim, Pai, ter cada vez mais, Senhor querido, esta evidência de fazermos o seu querer, a sua vontade, e que a sua glória seja manifesta dia após dia. Não deixe, Pai, com que nada nos afaste do seu querer, ou muito menos, Pai, desta presença maravilhosa. E que em nome de Jesus, se há, Pai, algum dos meus irmãos ou alguma destas pessoas ainda, Senhor, enfermas, ou de repente encantadas, ou este encantamento está levando, Senhor, elas a viverem, Senhor, de uma maneira, Pai, que não conseguem compreender, Pai, esta fé sobrenatural. Pai, retira tudo isso de suas mentes. Retira, quebra, Pai, todo este engano, Senhor querido, de suas mentes. Destrói, Pai, toda esta ilusão lançada pelo inimigo e faça, Senhor querido, com que haja a cura, a manifestação do seu poder. Estes teus filhos e filhas hoje que estão, Senhor, passando por estes processos e até mesmo, Pai, um processo de enfermidade aonde, Senhor, muitas vezes a fé ela é limitada por causa da condição que a pessoa se encontra. Pai, em nome de Jesus nós cremos. O Senhor é Deus que cura. E ali, Pai, na sua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós cremos, Pai. Nós cremos na restauração, Senhor, desta vida, na restauração, Senhor, destes ossos, na restauração desta coluna, na restauração, Pai, de todos estes membros, na funcionalidade deles. Nós cremos, ó Senhor, na restauração destes olhos, destes pulmões, desta boca, destes ouvidos, na respiração. Nós cremos na restauração de todos estes órgãos e na cura desta pessoa, na cura deste sangue. Na agora, Pai, filtra, Senhor querido, e purifica, Senhor querido, este sangue. E também nós cremos, Pai, que todas essas mentes estão sendo renovadas para que o seu querer se cumpra, a sua cura se estabeleça e a sua glória se manifeste. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, ó Senhor. Assim, Pai, oramos agradecidos a ti, Senhor, consagrando tudo aquilo que temos, consagrando tudo aquilo que somos, ó Pai, para que a sua glória se manifeste e o seu querer se cumpra. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.